Há alguns episódios, viemos falando sobre toda a preparação e tudo o que é importante fazer para que o nosso rebanho chegue no momento da aparição da melhor forma possível. É a soma de todos os cuidados que irá encaminhar essa etapa, assim como a falta desses cuidados possivelmente ocasionará em maiores dificuldades. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre esse momento crucial para a criação de ovinos, que é o parto e os primeiros dias de vida desses cordeiros. O momento do parto e as primeiras 72 horas de vida do cordeiro é o período mais crítico da vida desses animais. Nesse período costumamos observar a maior taxa de mortalidade, principalmente devido ao nascimento de animais fracos que não conseguem regular sua temperatura corporal e não têm vigor, ou seja, disposição, energia, para levantar logo após o parto e mamar o colostro. E uma alta mortalidade irá impactar diretamente na viabilidade do nosso negócio. Portanto, todos os cuidados pré-parto que já conversamos e os cuidados e monitoramento dessas primeiras horas são fundamentais. Já falamos sobre estação de monta e notem como agora ela se mostra crucial e indispensável. Afinal, como a gente vai dar essa devida atenção se a gente não souber a data dos partos? Ou se deixarmos os carneiros por 4 ou 5 meses junto com as ovelhas? Como vamos cuidar? Fora todas as demais questões que também já falamos de manejo pré-parto, vacinações, vermifugações, monitoramento de scores de condição corporal, potreiros de pareções, abrigos, etc. A gestação dos ovinos dura em média 150 dias, mas essa duração é particular de cada animal e ela pode variar com um tempo um pouquinho mais longo ou mais curto. Por isso, devemos começar a observar o rebanho alguns dias antes de fechar esses 150 dias. Pelo menos 15 dias antes da previsão de início dos partos, já devemos ter o nosso rebanho alocado nos potreiros de parição e iniciar nossas rondas diárias. Então temos nossos rebanhos bem localizados, nos potreiros de parição, com todas as condições, oferta de alimentos, abrigo para os dias de frio extremos ou aqueles que são associados à chuva, e são sempre um grande desafio, e é hora de começar a monitorar nossas matrizes com todos os manejos que discutiremos nesse episódio. Como estamos falando em monitoramento e cuidado, podemos iniciar nossa conversa comentando sobre a frequência com que isso deve ocorrer. E é claro que cada propriedade definirá com base nos seus desafios e também na sua disponibilidade de pessoal, quantas vezes poderá fazer as suas rondas. Mas ao menos 2 vezes por dia é indispensável, que façamos no início da manhã e ao final da tarde. E caso tenhamos condições ou observamos a necessidade de aumentar, a gente aumenta essa frequência. Dessa forma, conseguiremos acompanhar o nascimento e fazer a coleta dos dados, assim como teremos condições de auxiliar, caso necessário, nos partos distóxicos ou naqueles cordeiros que necessitam de ajuda. À medida que o momento do parto se aproxima, as fêmeas apresentam sinais de inquietação, ficam agitadas, se isolam do rebanho, começam a procurar o melhor lugar dentro do potreiro para parir e normalmente é um lugar alto e seco. Elas quase não comem e todos esses sinais são naturais e devem ser respeitados. A gente também vai conseguir observar um inchaço na vulva e um enchimento do úbere. A partir daí se inicia uma cascata de reações e estímulos hormonais. A estrutura óssea e a musculatura do canal do parto começa a relaxar e se abrir, e é normalmente nesse momento que vemos aquela bolsa de água pendurada para o lado de fora da vagina da ovelha. A partir do momento que essa bolsa se rompe, a ovelha tem mais ou menos 4 horas para expulsar o cordeiro. E esse é um momento que a gente precisa ter muita atenção. Quando essa bolsa se rompe, logo em seguida a gente já vai observar os cascos dianteiros e o fuço desse cordeiro aparecendo na abertura da vulva da ovelha. Normalmente a ovelha vai deitar, vai levantar, vai fazer força, vai ir se acomodando e procurando formas para que esse parto ocorra. E até aí tudo normal. Se o parto estiver progredindo bem, não devemos interferir. Esse é um processo natural e quanto menos estresse causarmos para a ovelha, melhor. A gente precisa lembrar que por mais mansa que as ovelhas sejam, por mais que sejam acostumadas à presença do homem, a gente é sempre um fator estressante, não é natural para elas. Assim como manipulações e interferências em excesso podem ocasionar que essa fêmea abandone sua cria, principalmente se for a sua primeira cria, que é o caso das cordeiras ou borregas. É importante então observar, mas de longe e sem interferências desnecessárias. Interferências só em caso de real necessidade. Mas a gente precisa ficar atento a algumas questões. Após observarmos então
as mãos e o fuço desse cordeiro para fora, se essa situação não mudar em até 2 horas, se o parto não progredir, talvez seja necessário um auxílio. Essa posição em que vemos as 2 mãos e o nariz, ou seja, os 2 cascos dianteiros e o fuço, é a posição fisiológica, é a posição certa que o cordeiro precisa vir. Qualquer alteração nessa posição pode causar dificuldade para que a ovelha consiga expulsar o cordeiro. Às vezes vemos somente as mãos do cordeiro para fora e a cabeça não aparece e o parto não progride. Pode ser que essa cabeça então esteja virada para trás. Em outros casos a gente vê a cabeça e vê só uma mão, ou seja, possivelmente a outra esteja dobrada para dentro. Esses casos são relativamente comuns e muitas vezes vão precisar de auxílio. O ideal é sempre chamar um profissional capacitado para fazer, mas a gente sabe que muitas vezes isso não é possível. Então, para auxiliar no parto, antes de mais nada, a gente retira anel, pulseira ou qualquer coisa que a gente esteja nas mãos, lava bem essas mãos, usa luvas de palpação, protege as nossas mãos e a gente vai usar um lubrificante, que pode ser um azeite de cozinha, pode ser um detergente neutro, por exemplo. Lubrificar bem as nossas mãos, lubrificar a vulva e a entrada do canal do parto o máximo possível. Aí a gente vai identificar então o que está errado, se é essa cabeça virada para trás, se é essa mãozinha virada para trás. Tentarmos posicionar da forma certa, lembrando que a posição fisiológica é as 2 mãos para frente e o focinho para frente. E aí nós vamos tracionar, puxar esse cordeiro sem força excessiva, nunca para cima e nem para trás, e sim sempre para baixo. Vai ter alguns casos em que o cordeiro vai estar posicionado com as patas traseiras. E aí a gente não vai ter espaço necessário para conseguir fazer toda essa manobra para colocar ele na posição fisiológica. Nesses casos a gente normalmente tenta puxar ele também com as patas traseiras, também nunca para cima e nem para trás, e sim para baixo. Muito importante lembrar que tudo deve ser feito com muito cuidado para não machucar nem o cordeiro e nem a ovelha. Em alguns casos, somente o auxílio manual não vai ser suficiente para remover o cordeiro. Às vezes a gente não consegue corrigir a posição, ou o cordeiro é muito grande, ou a ovelha não tem dilatação. E nesses casos a gente vai perceber que mesmo arrumando, mesmo tracionando, esse cordeiro não vai sair. E aí não adianta puxar, não adianta fazer força excessiva, porque em vez de resolver o problema a gente só vai aumentar. A gente vai ter que chamar um profissional competente e esses casos são indicações de cesariana. Ao nascer, o mecanismo fisiológico é a ovelha lamber sua cria, e isso não serve apenas para limpar, mas também para uma série de fatores como estímulo respiratório, abertura dos pulmões, limpeza das vias aéreas. E tão logo possível, esse cordeiro já vai estar em pé e mamando o colostro. Em caso de ajuda no parto, após a retirada do cordeiro, a gente deixa ele junto com a mãe, se afasta e observa se ela vai fazer todo esse procedimento de limpeza. E é muito importante que faça para conexão entre eles, porque esse é a forma fisiológica com que as coisas devem ocorrer. Em caso em que a ovelha esteja muito cansada, ainda se recuperando, o parto foi muito difícil, a gente então vai fazer essa limpeza das vias aéreas e esse estímulo. E assim que o cordeiro estiver apto, a gente coloca ele então para mamar o colostro, seja segurando a fêmea e colocando ele no úbre, ou ordenhando e oferecendo diretamente para o cordeiro. Após o trabalho de parto, então, temos o cordeiro recém-nascido. E como já falamos, as primeiras 72 horas de vida são fundamentais para a sobrevivência. Durante a gestação, dentro do útero, o cordeiro permanece em um ambiente controlado com temperatura e suprimento ideal para sua sobrevivência. Mas a partir do momento que nasce e o cordão umbilical se rompe, o cordeiro precisa ingerir o colostro quanto antes para ser capaz de regular sua temperatura corporal e ter energia para desenvolver suas funções vitais. Além de outros tantos benefícios do colostro que a gente já falou no episódio 15. Mas para recapitular de uma forma breve, o colostro é o primeiro leite que o cordeiro deve ingerir, o quanto antes possível após o nascimento, para ter energia para sobreviver nessas primeiras horas de vida e adquirir as imunidades para os primeiros meses de vida. E esse é outro ponto fundamental quando falamos de pós-parto. As rondas também servem para a gente observar os cordeiros recém-nascidos se eles estão mamando e se mamaram o colostro, e se estão vigorosos e fortes, ou se vão precisar que a gente faça alguma interferência. E pode acontecer aquilo que a gente não deseja, que é o nascimento de um cordeiro fraco, pequeno, magro, com baixa capacidade de sobrevivência.
assim como pode acontecer também de cordeiros abandonados por suas mães. Vamos conversar sobre esses casos. Hipotermia e inanição são os dois sintomas de cordeiros fracos. Hipotermia vem do hipo, que é baixa, termia de temperatura, ou seja, baixa temperatura, é o que a gente chama de encarangado, e inanição é o termo para essa magreza, essa falta de gordura que vai levar a essa ausência de estímulos. Esse complexo hipotermia e inanição é o que mais mata cordeiros aqui na nossa fronteira oeste do Rio Grande do Sul. É aquele animal que nasce magro, que não tem gordura para regular sua temperatura corporal, ou nasceu em um dia de frio extremo. E os mais desafiadores são aqueles que, além do frio, a gente também tem chuva. Nesse caso, o desafio vai ser grande para todos os animais, e por isso a gente sempre fala da importância do piquete de parição ter abrigos. Bom, ao identificarmos esse animal encarangado, a primeira questão é identificar e buscar sua mãe. Vamos aquecer o animal e cuidar se ele mamou o colostro. Na grande maioria dos casos ele não mamou e nós vamos ter que oferecer. Ou imobilizando a mãe e auxiliando com que ele mame, ou ordenhando a mãe e oferecendo para ele. Caso ele tenha condições de firmar a cabeça, com uma seringa ou uma mamadeira a gente já consegue fazer isso. Caso ele não firme a cabeça, será necessário fazer uma sondagem nesse animal. O que não é difícil, mas tem alguns detalhes e por isso a gente vai fazer um vídeo para ficar mais fácil de entender e vamos postar no nosso YouTube. Depois de ter dado o colostro, o que a gente tem que fazer é deixar o cordeiro junto com a sua mãe em um local com abrigo onde a gente possa ir monitorando. Caso não demonstre reação, principalmente nos casos muito magros, é pela falta de energia para gerar temperatura. E aí a gente pode oferecer essa energia através da glicose. E essa também é outra técnica simples, mas que tem alguns detalhes. Ela pode ser feita intraperitonealmente, que é na região do abdômen. Ela pode ser feita na região inguinal, que é a região da virilha. E também a gente vai fazer um vídeo para tentar explicar ela. O aquecimento, então, desse cordeiro encarangado, mais o colostro, na maioria dos casos já é suficiente. Nos casos extremos, a gente pode optar então também pela glicose. E podemos ter também os casos de cordeiros abandonados, daqueles em que a gente não identifica a mãe, apenas encontramos eles, e nesse caso a gente vai precisar ter um banco de colostro, descongelar esse colostro, aquecer o colostro, fornecer para o animal e fazer todos os demais procedimentos em que a gente já citou. A grande diferença é que aqui a gente vai ter que criar esses animais guacho com mamadeira, o que é sempre indesejável. O que desejamos e trabalhamos para ter são partos sem interferências e ovelhas que sejam boas mães, protegendo e criando seus filhos. Com todos os cuidados pré-parto e os manejos que já falamos, certamente teremos animais assim. E nesse caso, nosso monitoramento de ronda de parição será apenas com a finalidade de cura de umbigo, identificação e anotações de questões que sejam importantes para a nossa criação. A cura do umbigo é algo fundamental e ela precisa ser feita sempre. Como falamos, o umbigo é uma abertura por onde o animal se alimentava e ao nascer essa abertura precisa fechar e cicatrizar. Dois grandes riscos são as miases, ou seja, as bicheiras, pois é um local de atração para as moscas, e o principal é essa abertura se contaminar, provocando algum tipo de infecção, que se aproveitará desse canal aí para atacar o animal nessas primeiras horas onde ele é tão vulnerável. E exatamente por isso, por essa questão de contaminação, a gente precisa curar esse umbigo com produtos que sejam antissépticos, desinfetantes, bactericidas, ou seja, que eliminem todos esses micro-organismos. O produto ideal para essa cura de umbigo é solução de iodo a 10%, fácil de achar e muito eficiente. Em caso de cordão umbilical muito grande, a gente corta esse cordão para que ele fique com 2 ou 3 dedos de comprimento, mergulha esse coto umbilical na solução de iodo, deixa ali por alguns segundos. E aqui em casa a gente costuma fazer isso sempre no turno oposto do nascimento. Ou seja, o cordeiro nasceu de manhã, observamos se precisa ou não de interferência e sempre queremos interferir o mínimo possível. E no final do dia, então, a gente vai pegar esse cordeiro para curar o umbigo dele e fazer a identificação. Junto com a cura do umbigo, a gente então já vai fazer a identificação do cordeiro com um brinco, ou um colar, ou a forma que for conveniente. E a partir da identificação, cada propriedade pode anotar aqueles dados que achar útil para os seus objetivos, como peso ao nascer, data do parto, essas informações que serão úteis para os outros momentos da criação.